Marburg está dentro da família do filovírus. É uma família que abrange vírus extremamente perigosos para a nossa saúde, como também o já conhecido por vocês, o vírus Ébola. Ele é comparado a esse vírus, porque ele está dentro da mesma família, esses dois vírus, e a agressividade desse vírus tem uma relação com a transmissão por meio de morcegos. Ou seja, esse vírus ele pode ser transmitido principalmente no início entre morcegos, mas aí o grande problema é quando o vírus passa a ser transmitido entre humanos. O que acontece de 2 a 21 dias, ou seja, se uma pessoa é exposta ao vírus hoje, depois de 2 a 21 dias, ela pode começar a desenvolver os sintomas. O chamado período de incubação, que é o tempo que um vírus demora para ter efeito nos sintomas. E a transmissão desse vírus tem como relação a permanência dele dentro do nosso sangue. É um vírus que afeta a nossa corrente sanguínea. E a transmissão dele é necessária de acordo com a proliferação dele que acontece no sangue, afetando cascatas de plaquetas, coagulação. Então, você que tem feridas tem que tomar cuidado, principalmente se você está num lugar em que a exposição está vulnerável a esse vírus. E também manter as feridas sempre limpas, porque a transmissão acontece por salivas, contato, aumentando a temperatura para acima de 38 graus Celsius, ou seja, causa uma febre extremamente alta, por isso que ela pode chegar até a uma febre fatal. A pessoa morre porque a temperatura dela está muito alta. E a transmissão ela acontece por causa da facilidade que o vírus tem de chegar na nossa corrente sanguínea. Dores de cabeça também são frequentes em pessoas que têm o vírus de Marburg, que foram infectadas. E essa dor de cabeça ela é muito desconfortável. Pode chegar até a situações que a dor afeta o abdômen, dores abdominais. E essa dor abdominal ela tem uma relação também com quadros mais graves da doença. Por isso que quem pega esse vírus e sente dores fortes abdominais, sente muita fadiga, uma indisposição, que é uma reação do sistema imunológico e também, junto com isso, na situação grave, pode piorar para hemorragia, quadros de hemorragia. E a hemorragia, ela afeta o nosso corpo inteiro. Isso porque, quando acontece hemorragia, os vasos sanguíneos são comprometidos e sabemos que os vasos sanguíneos fornecem nutrientes, oxigenação para o corpo inteiro. Então, se existe uma hemorragia interna não detectada, causada por esse vírus, a chance de morrer é muito alta. A letalidade pode chegar a 50%, ou seja, de 10 pessoas que pegam, 5 vão à morte. Metade pode ir a óbito dos infectados por essa doença. A situação na África chamou muita atenção do mundo porque o vírus de Marburg já causou uma morte na região da savana, de acordo com o site de informação GhanaWeb. E a região da savana sabemos que está muito longe do Brasil e é uma área específica da África, mas mesmo assim levanta níveis de alerta. Por quê? O paciente que morreu, ele teve relação também mais próxima com outras pessoas. Inclusive, existe um levantamento de uma hipótese muito possível de que muitas pessoas tenham pegado e nem saibam disso. Ou seja, existe nesse sentido uma possibilidade de subnotificação. As pessoas notificam apenas aqueles indivíduos, pacientes, que declararam sintomas e foram ao hospital. Existem também aquelas pessoas que pegam a doença e não fazem teste, que morrem por causa dessa febre hemorrágica do vírus de Marburg e não fazem um teste. Por isso, os testes para detectar esse vírus são extremamente essenciais para controlar a proliferação desse vírus. O vírus pode sair do controle se os testes não forem monitorados e aí, então pode se tornar uma outra pandemia pior, inclusive, do que Covid-19 devido à alta letalidade. Então, o monitoramento desse vírus é algo que precisa chamar a atenção das entidades de saúde pública, inclusive a Organização Mundial da Saúde e também as entidades europeias e norte-americanas
especificamente nessas regiões. E também o vírus de Marburg, ele afetou o país de Gana, um outro país africano. E ele é um vírus que já falamos que é primo do ébola, porque são vírus de uma mesma família. E esse vírus, em Gana, ele causou um desastre que foi um pouco pior. Dobrou o número de mortes. 2 mortes, pode parecer pouco, mas em escala exponencial, sabemos que isso pode levar a situações catastróficas. E em Gana, também, além disso, Senegal é um país que foi afetado por essa doença. E já vimos então 3 países que sofreram com essa doença. E as autoridades de saúde pública de Senegal disseram que 98 pessoas precisaram ficar em quarentena, enquanto na região de Savana, 40 ficaram também em quarentena. Um lockdown de pequenas proporções, mas que já é um indício de que algo perigoso está começando a se proliferar na África. E sabemos que se uma doença perde o controle no ambiente, seja um país ou um continente, pode se relacionar com indícios fortes de uma pandemia. Então, nesse contexto, precisamos manter os olhos bem abertos com esse vírus, porque ele é muito letal, ele é muito mais agressivo do que Covid, de acordo com as análises publicadas em revistas científicas, que você confere aqui na descrição do vídeo. Assim, precisamos então manter os olhos abertos para evitar que uma catástrofe chegue no Brasil. O que nos preocupa muito nesse momento é de que esse vírus possa estar chegando no Brasil. E então possa desencadear situações muito tristes. Nenhum caso, felizmente, foi registrado no Brasil até o momento. Pelo menos até agora, mês de julho e mês de agosto de 2022. Então, quanto a isso, podemos ficar um pouco mais tranquilos e tranquilas. Mas o monitoramento, conforme eu disse anteriormente para vocês, é algo importante para que possamos nos cuidar, caso a doença chegue no Brasil. Isso é muito possível de acordo com a globalização. Por quê? Muitas pessoas estão viajando de um continente para outro, frequentemente, fluxo aéreo intenso, e o mundo pode muito facilmente sofrer com essa doença, caso ela fuja do controle na África. E não existe vacina ainda para essa doença, o que é muito grave. Bem, então já sabemos que para esses 2 vírus, tanto o Marburg e ébola, não existe vacina, é algo que levanta ainda mais a nossa preocupação. E sabemos que para vírus de família que não tem ainda nenhuma vacina, como era anteriormente Covid-19, levanta um tempo para que a vacina fique pronta. E precisa também de investimento maciço para controlar a doença por meio da vacina, que foi o que aconteceu. E felizmente a vacina ficou pronta. E nenhum medicamento também está pronto especificamente para tratar essa doença, o que é mais perigoso ainda. Mas o que podemos fazer em relação a isso? Hidratar. Uma pessoa que pegou a doença, se ela se hidrata, ajuda bastante a controlar o impacto de uma hemorragia. E não é apenas se hidratar com água, não. Ou a pessoa também pode se hidratar com isotônicos. Isotônicos que ajudam bastante a repor os íons, o plasma, que pode ser perdido facilmente na hemorragia. Isso tem uma relação muito próxima com os benefícios do líquido no nosso sangue, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade para ter um sintoma grave de hemorragia, interna no caso. E se o volume plasmático aumenta, consequentemente, a hidratação de todos os órgãos do corpo vai melhorar. Os analgésicos ajudam também. Os analgésicos na pessoa que tem a doença vai ajudar a controlar os sintomas específicos da doença. Mas é claro, sempre consulte um médico. A dor de cabeça pode ser tratada com analgésico, lembrando que é um analgésico que você já tem o hábito de tomar. Ou controlar também a febre por meio de antitérmicos, que possam colaborar para reduzir a febre. Lembre-se sempre de consultar um médico também para controlar dores abdominais e ficar monitorando constantemente a sua saúde.